Olá, bom dia! E hoje, direto aqui da Amazônia, começaremos a nossa live desse mês da Amit sobre paz, sobre a energia masculina. Vamos aguardar aí a Ivana e a Thaís entrarem para a gente dar início. Sobre masculino. Precisamos falar sobre, né? Então, a gente decidiu fazer nesse mês de agosto. Bom dia, Bom Thaís. Bom dia! Bom dia! dia! Chega mais perto. Bom Eu não dia, tô Bu. conseguindo te ver, Ivana. Eu vejo. É? Eu Uhum, tô vendo Então vocês bora. duas. Então sim. tá ótimo. Bom dia, Bora Thaís. Bom dia, Ana começar. Beatriz. Bom Bom dia. dia, mulheres incríveis, maravilhosas. Bom Vamos dia. pedir para o pessoal já encaminhar, né? Isto. Vamos Que fazer hoje o a live convite. está especial. A gente resolveu falar sobre esse tema, né? Sobre pai, sobre masculino. Agora no mês de agosto, né? Que é o mês do Dia dos Pais. Então a gente resolveu utilizar da temática e da energia do mês para Exatamente. falarmos sobre. Enquanto o pessoal vai enviando, aí vai convidando as pessoas para entrar, eu já agradeço, né? A Thaís, a Ivana. A Carol hoje não, por força maior, não vai poder estar conosco, mas a gente está aqui para falar um pouquinho do que a gente vive, do que a gente experiencia, do que a gente sabe sobre esse tema, né? Porque também a gente vai aprendendo ao longo do caminho aí, com as experiências e com os atendimentos, com as vivências que a gente faz com outros terapeutas, em outros cursos, e enfim. E a gente vai trazer um pouquinho para vocês aí. Bom dia para todos que estão entrando. Falar de pai, de energia masculina, precisamos, né? Porque faz parte, né, Bia, de nós. Sim, E aprender sobre esse masculino, né? Como olhar, como integrar isso. É o que a gente vai tentar é. trazer aqui com base, né, no que a gente já estudou até hoje, nos movimentos que foram feitos, que tem tantos outros, né, para serem feitos, mas é necessário falar algo já. Vou fixar o tema aqui. Deixa eu só Isso. pôr. Conta aí para nós, meninas. O que é para vocês, né? Para cada uma. E o que é energia masculina? O que é o masculino? O que cada uma de vocês aí tem de experiências com esse tema? Então vamos lá, o que é, o masculino, né? Existe a energia masculina, né? E toda a força que vem dessa energia. Então, numa visão sistêmica, a gente traz algumas características que vêm desse masculino, como a força, a objetividade, a execução, a coragem, né, o compromisso, a, aquele posicionamento, né? Porque do masculino vem a lei, vem a ordem, vem a disciplina. Então, quando a gente começa a integrar isso, e lembrando que isso precisa ser integrado de uma forma saudável, né? Às vezes Uhum. com algumas ressignificações, alguns movimentos, porque muitas vezes a gente olha para o masculino com uma certa dor ou rejeição É. por conta também de um feminino reprimido ou ferido, mas reconhecer essas qualidades no masculino é fundamental para a nossa vida como um todo, seja vida pessoal ou profissional. Porque se somos compostos de duas energias, de nada adianta eu cuidar só de uma. Então não está na exclusão, está na integração e no equilíbrio dessas duas dentro da gente.
Ô, Thaís, então assim, só para contextualizar a coisa toda, a gente fala de energia e aí é uma coisa, parece meio, né, subjetiva, né? Mas assim, Uhum, trazendo para coisa prática, eu sou do lado mais prático da uhum. coisa. É só pensar que nós somos, viemos de pai e mãe. Então, viemos de duas figuras, e aí a gente coloca como a palavra energia, viemos de duas energias diferentes. Então, somos compostos todos por duas energias. E é nesse sentido que a gente utiliza, na fala, né, de energia masculina e energia feminina. E como integrar isso tudo, como utilizar isso tudo dentro da nossa vida. E aqui nós, né, três mulheres, vamos falar desse masculino, dessa energia masculina, desse pai, do nosso olhar, de mulher, de mãe, de filha, né? Então também deixar isso muito claro, porque a gente vai colocar aqui a nossa visão, né, como mulher. Então, A nossa só para visão e até contextualizar, né? a nossa visão e até de acordo com o que cada um viveu e passou. Isto, Porque cada um exatamente. vive, passa e enxerga uma situação de uma forma, É, né? Então, o autoconhecimento vai levar assim, você a expandir, entender, né, os porquês e os paraquês de é. de tantos acontecimentos e de tantas formas de agir e reagir e falar, não é mesmo? Isso mesmo. Eu vou trazer um pouco aqui para vocês, porque a gente realmente, né, a Bia falou sobre esse termo que a gente acaba usando, de energia masculina e feminina. E ela está em todas as culturas, né? Isso. Então a gente vê lá na cultura chinesa o yin e yang. Então são duas energias que fazem parte da gente, homens e mulheres, né? Não independente do gênero, né? A gente traz Isso. essas características. As mulheres, por natureza, trazem muito mais a feminina e a gente equilibra com a masculina e os homens ao contrário. Aí a gente tem a cultura indiana, fala de Shakti e Shiva. Shakti, a energia vital feminina, e Shiva, a energia masculina. Aí a gente vai para a questão mais ocidental, Jung fala de ânimos e ânima, que daí está dentro da nossa psique, do nosso psicológico. E a gente tem o sistêmico, né, dentro das constelações, que vai falar daí do sistema familiar paterno e do sistema familiar materno, que são esses dois sistemas que integram quem somos. E tudo isso, na verdade, a gente olha de diferentes formas, de diferentes culturas, e todas elas trazem essa sabedoria de que vamos estar inteiros, vamos estar plenos, vamos estar na nossa melhor versão quando a gente conseguir estar no equilíbrio dessas duas energias, porque precisamos delas para desenvolver, para evoluir, para crescer, né? Então, eu tenho algumas coisas assim bem interessantes com relação a isso, assim. E vamos Porque falando. no fundo elas são energias opostas e complementares. Você trouxe É, isso muito claramente aqui, sabe, Ivana, trazendo aí a visão e a filosofia de várias coisas que já fez uma aula aqui, ó. Foi atravessou o mundo a pessoa. Então essas energias opostas, né, como Yin e Yang, todas que você falou, Sol e Lua, né, noite e dia, polo positivo e negativo, são opostos, mas que se complementam, né? Se atraem. E, e necessários para a nossa vida fluir. Porque na rejeição, na exclusão de um, a gente trava em alguma e aí, das áreas. sim, meninas, trazendo pro prático de novo. Como que, assim, não, então eu vou. Como que eu sei? Se eu tô com essas energias desequilibradas ou equilibradas, eu acho que eu tô equilibrada, mas como que eu sei? Quais são vocês conseguem traduzir? Como que eu consigo perceber isso aqui no meu dia a dia, na minha vida, das minhas coisas? Se essas energias estão equilibradas, se elas estão fazendo sentido, fluindo, ou se está tudo desequilibrado? Como? Vai. Eu tenho vamos dizer assim, um termômetro. Hum, Eu acho que quando as coisas estão pesadas,
quando as coisas não fluem, quando as coisas, os problemas se repetem, quando você não, né, não se entende ou não consegue executar da forma como você queria, você começa e para, você não dá continuidade. Então, eu acho que tem alguns termômetros. Para mim é isso, é quando tá pesado, quando alguma coisa Uhum. fica muito difícil. Ai, tem alguma coisa aqui que não está fluindo. Então talvez eu esteja aqui forçando algo que não vai contribuir comigo, né? Ou quando eu tô, tipo, procrastinando demais, viajando demais, e aí as coisas não fluem também porque elas não acontecem, né? Então eu acho que para mim tem esses dois termômetros assim, ou forçar demais, tá muito cansada, muito pesado, ou também tá procrastinando e a coisa não anda. Então assim, para mim tem esse termômetro aí Para identificar. interno para identificar que alguma coisa aí não tô conseguindo equilibrar as coisas, tá difícil. Legal. Ou não tá E acontecendo. eu também gosto desse termômetro e trazendo um pouco para o nosso dia a dia, isso vem às vezes através de uma canseira, né? Uma estafa, ou uma forma de reagir muito agressiva. Isso daí desencadeia conflitos dentro do sistema familiar, seja com os filhos, seja no relacionamento, seja no local de trabalho, né, com colaboradores. Tem uma linha muito tênue nessas duas energias, né, nessas duas forças vitais, né, para nossa vida. Então, da forma como a Ivana trouxe, é observar no dia a dia. Então, tá tendo muito conflito, eu estou muito apática. Qual que está sendo ali o extremo? Porque, como dizia a Bert, né, a linha do caminho do meio é o mais leve. Quando você está muito em uma só ou muito em outra, ou você não vai ter nenhum resultado e você vai, às vezes, até desistir das coisas, vai ter uma sensação de cansaço, de desânimo. Cadê a energia masculina da ação? Em contrapartida, se você vai muito para essa ação, você passa por cima das pessoas. E às vezes não para ouvir, para olhar o outro lado da pessoa, ver a tua empresa como um todo, e aí num grau, né, mais de uma outra área, mas que as pessoas gostam de falar, também reflete no quê? No financeiro, né? Uhum. Porque quando também está em desequilíbrio, vai ter um reflexo no dinheiro. Então, não é só na vida pessoal, profissional, é na financeira e é na saúde, né? Porque Uhum. daí vem os sintomas, né, no corpo. O sintoma, o Sim. cabelo começa a cair, a unha fica fraca. O que acontece? Você está com algum hormônio lá em cima ou não? Então, é desenvolver essa percepção, né, de si mesmo e do que está à tua volta. Como que está a tua vida. Nossa, assim, muito legal e muito interessante quando a gente fala aqui, eu acho que, e eu acredito que todo mundo leia muito na internet, ainda mais nesse mundo mais do sistêmico, né, que a gente traz aqui das terapias, enfim. Fala-se muito então dessas duas energias e fala assim: a energia masculina é a energia de ação, ela é a energia do foco, é a energia do dinheiro. Então, aqui a gente consegue perceber quando você tem essa definição. Então, essas áreas, eu estou focada, o meu dinheiro está ok, eu estou trabalhando, eu estou conseguindo realizar as coisas, executar as coisas de uma forma equilibrada, como elas falaram, né? Por quê? Porque o feminino é o outro lado, é o lado criativo, é o lado mais do pensamento, dessa ação mais de acolhimento e não tanto de ação, de fazer, de resolver. A mulher, essa energia masculina tem, desculpa, a feminina tem esse outro lado. Então aqui a gente consegue identificar essas áreas. Qual área na minha vida ou aonde está me doendo muito? Por quê? Como a Thaís falou, a Ivana também, se eu foco demais, se eu executo demais, talvez eu esteja pensando de menos. Talvez eu esteja descansando de menos. E aí vem a saúde, vem a estafa, vem o cansaço. Ou, como a Ivana falou, eu estou deixando de executar. Então, eu tenho um feminino, uma energia feminina, talvez
exagerada aqui, tá faltando a energia masculina. Então aqui eu consigo identificar através desses conceitos aonde está o desequilíbrio, né? Aonde está, onde eu preciso olhar, qual energia eu estou usando demais, qual energia eu estou usando de menos. Vocês concordam? Ô, Bia, e para complementar, agora complementando um pouco, eu acho que uma outra forma de identificar são os extremos, né? Como Uhum, vocês já falaram. Então, assim, o positivo da energia feminina e da energia masculina, da energia feminina, como você falou, a criatividade, o sensível, o empático, o conseguir olhar o todo, essa coisa da criação. O positivo do masculino é ação, é foco, assertividade, disciplina, ordem. Então tem um positivo. Aí quando a gente vai para os extremos, então do feminino, a pessoa fica hipersensível, fica carente, fica viajando, desfocada, dependente. Então aí nós estamos indo para um extremo que não é legal. Né? uhum, Da mesma forma, o masculino, quando fica agressivo, quando fica possessivo, quando fica muito mecânico, né? Quando fica nessa energia que vai para um extremo também não é saudável. E nós, uhum. como mulheres, nós podemos ir para esse polo aqui também, muito agressivo, muito, né? Então, a É. gente também, então, esse cuidado desse ponto positivo dessas duas energias, né? Quanto mais próximo desse meio aqui, é quando a gente vai identificar que a gente tá fluindo, tá mais leve, tá conseguindo realizar, executar o que o feminino criou, né? O que o feminino imaginou. Aí vai lá e consegue executar, e aí vai, né? A coisa vai fluindo. Então, acho que esses polos extremos, eles nos ajudam a identificar também quando a gente não tá legal, tanto num quanto no outro, né? Sim, eu acho, a Ivana tocou num ponto que é muito legal, é porque, porque eu sou mulher, então eu não, eu tenho mais energia feminina, e aí já trago até questão hormonal, enfim, tende a ter uma energia feminina maior, é o natural, tá? Só que decorrente das coisas do do próprio ambiente de trabalho, muitas vezes da profissão. Essa energia masculina nos é exigida cada vez mais. Tá? E aí, claro, a mulher está menos em casa, onde a energia feminina pode fluir um pouco melhor, sem muita pressão. Ela é exigida desse masculino. Só que daí a gente acaba ficando demais no masculino. Essa mulher acaba ficando demais nesse masculino. Isso também é ruim, principalmente para nós mulheres. Por quê? Porque o nosso natural é o feminino, né? Então aí vem todo o que a gente já comentou sobre o impacto desse extremo também, né? Mas como consequência desse mundo, por isso, assim, já trazendo um outro ponto desse, a Thaís comentou assim, de estar atento, né? Estar atento ao que está acontecendo ao meu redor e a mim mesma. Eu estou bem? Como a Ivana falou, está leve? Eu tô ficando doente com frequência? Tô cansada demais? Como é que tá isso tudo? Esse é o termômetro do dia a dia. Mas eu preciso estar atenta. Porque se eu vou nesse trator, nesse masculino, eu não consigo nem parar. E aí vem o feminino, para um pouquinho. Respira, presta atenção. O que está acontecendo? Estou sendo, às vezes, muitas vezes, agressiva na minha fala ou reativa demais as pessoas à minha volta, algumas situações à minha volta. Então, começar a prestar atenção nisso também. Eu falo que hoje em dia, eu falo que é uma das coisas mais importantes, é estar nesse presente e atento, né? Atento aos sinais. Exatamente, sabe, Bia? Porque por conta, né, principalmente do trabalho, né, que a gente, o meio em que você convive, né, Uhum, faz com que você às vezes predomine mais uma, esqueça voltar para outra. E é uma linha muito tênue, né? Para a mulher voltar para essa energia feminina, principalmente dentro de casa, né? No lar, na família, porque às vezes essa energia masculina ela é fundamental, sim, uma energia masculina saudável, ali como a Ivana falou, né? Trazendo os pontos positivos dessa energia masculina, assim, mas eu não posso ficar só nela.
Porque daí eu falo, é como se fosse uma bateria, né? Você vai encher de uma e a É. outra. Como é que vai ser? Daí você vai explodir e a outra vai minar. E às vezes a pessoa não volta para essa feminina ou o que seja, ela foge de olhar para si. Ela não Boa. quer olhar para os contextos dela. Ela já sabe dos sinais, ela já percebeu, porque talvez tenha ali, às vezes alguém já falou, ou já aconteceu alguma coisa, não precisava ter agido, mas ela não faz nada. Ela se ocupa, às vezes, daí dos outros como uma fuga para não olhar para os contextos dela, para essa energia masculina e feminina que precisa ser equilibrada. Porque é no equilíbrio dessas duas, né? Não é que as duas vão estar sempre assim, gente, é isso aqui. O equilíbrio é como uma balança, é no dia a dia, né? Vem o êxito. Uhum. Então, o êxito também é um termômetro. E aí, eu tô tendo êxito ou não? Na minha vida pessoal, profissional, financeira, na minha vida, na minha satisfação com a minha vida como um todo. Eu me sinto bem ou não? Eu me sinto feliz ou não? Eu me sinto com sucesso ou não? Então, também é uma forma da gente observar. É. Ivana, quer colocar mais Oi, alguma coisa? eu quero fazer uma pergunta Hum. para vocês. Pode ser para a Bia primeiro, porque o nosso tema hoje era pai e energia masculina. Onde que entra o pai nessa história toda? Depois pode perguntar para mim que eu respondo também. Tá bom. Ótimo. Onde é que entra o pai? O pai é o nosso primeiro exemplo de energia masculina. Ele é o nosso primeiro exemplo. Por quê? É a figura. É a figura ali representada dessa energia masculina. E aí é onde começam as questões, né? Para a psicanálise, para Freud, para Jung, começa lá na infância. A maioria dos nossos traumas, das nossas questões, começam lá na infância. Por quê? Gente, na maioria, não vou pôr todas, né? Até porque a gente não pode generalizar. A gente cresceu com exemplos, muitas vezes, dessas energias entre os nossos pais, né, entre pai e mãe, desequilibradas. Muitas famílias sem a presença do pai, né, sem a presença dessa energia masculina. Ou às vezes um pai presente, mas com a cabeça em outro lugar, ou com algum outro problema. Então ele estava presente fisicamente, psicologicamente não. Ou mulheres que precisaram ser muito masculinas e deixaram esse homem como figura masculina um pouco de lado. Então são muitas questões, né, envolvidas. E aí, claro, qual é a minha imagem de masculino? É do meu pai? Eu tive um pai dentro de casa presente? O meu pai se fez presente na minha vida? Como era esse pai? Como era a minha relação com esse pai? Era tudo bem? Como é que era? Então, qual é a importância? Toda, toda. Ah, mas eu não tive pai, eu não conheci meu pai, ou meu pai faleceu, eu era criança. Quem representou essa energia masculina na tua vida? Porque assim, é, conheço pessoas que o pai não estava presente dentro de casa, mas a mãe, como figura feminina, ele traz esse pai. Olha, o teu pai era assim, assim, assado. Olha, ele era assim, ele fazia assim. Então, mesmo não estando presente, essa mãe consegue trazer a presença desse pai. Eu consigo visualizar esse pai, essa energia masculina. Então, assim, é tudo. Eu falo que é tudo. E aí já começa algumas coisas, né? Como que eu olhei para o meu pai? Como que eu olho para o meu pai hoje como adulta? Eu olho pedindo mais? Ou não, meu pai não me deu o suficiente? Ou o meu pai era um banana? Ou o meu pai era exigente demais? O meu pai era duro demais? Como que é esse olhar? Aqui a gente já consegue perceber muitas coisas sobre a nossa energia masculina, sobre como eu me relaciono com essa energia masculina, certo? Total, falou Ótimo. tudo. Falou Mas tudo. porque é a forma como a gente olha ali o pai vai repercutir na nossa vida adulta, né? Uhum. Então,
você trazer ali 3 características, né? Como que você vê teu pai? Coloca aí agora 3 características, porque a forma como você olha está dentro de você, sejam as qualidades ou os defeitos. E outra, o que você ouviu também? Porque às vezes você via seu pai de uma forma, mas você ouvia de outra pessoa de outra forma. O que você ouvia da sua mãe ou da sua avó, que era sogra do seu pai, ou que era mãe do seu pai mesmo, né? Das suas tias, o que você escutava? E o que escutava, às vezes, até dos homens de forma geral, né? Como que isso era colocado para você? Como que esse feminino foi posto para você? É um feminino de homens de coragem, de força, de sucesso, a batalhar, sofrer, ou incapazes, fracos, e que eu tive que fazer tudo? De que forma? Porque às vezes você viu de uma forma, mas escutou de outra. Daí vira um nó dentro da gente. Né? Então você fica, ao mesmo tempo que eu vejo força, sucesso, eu vejo fraqueza e fracasso. Então é por isso que a gente precisa, né, ressignificar esse olhar que tem para com o pai, né? Independente de como foi a sua história, a sua vida, que a Bia trouxe um exemplo lindo daquela mãe que relembra o filho, seja aquele pai que faleceu, ou pais separados, ou que for. Mas isso são casos raros, né? Casos. Que nós precisamos falar disso. Infelizmente, Infelizmente. infelizmente. Aliás, isso é inclusive é raro, seja para casais que estão ainda casados ou que moram separados ou que o pai morreu. Então, trazendo um exemplo, que, não, olha, seu pai fazia isso, olha que lindo que você faz igual o seu pai, não sei. Mas daí ela tem uma mágoa ainda daquele marido e esquece que ele é pai dos filhos, né? E ou às vezes até aquele casal, né, que tá dentro de casa ainda critica, ó, faz errado igual teu pai. Aham. É inútil igual seu pai. Não faz nada que presta, ó, tá aí na tua cara, distraído que nem seu pai. Então, a É. gente já vai formando, né, esse pai e esse masculino desde tenra idade. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Sempre, mas principalmente até 8 anos, né? Que forma toda a personalidade, né? Da criança, que a Bia já trouxe aí também, né? De acordo com o que a gente viveu. Então, cuidado com a palavra, né? Que você profere dentro de casa, né? Claro que num nível bem mais profundo, você não precisa nem proferir, né? Basta pensar. Mas vamos É. falar no falar, que é pelo menos Já corrigir ajuda. de início já ajuda, né? Então, traga isso de uma forma bonita, legal, porque talvez você não teve isso e não escutou, mas é possível ter um novo olhar sobre isso. É possível ver o seu pai de forma diferente, porque você só vai conseguir ver os homens diferente quando você vê seu pai também diferente. Tipo, você só vai ver um homem com força, capaz, ou vai ver o pai de seus filhos como o pai certo para eles. E quando você olhar para aquele seu pai, ver ele como certo para você, ver ele com essa força, ver ele com essa coragem, com essa determinação e tudo mais. Mesmo que tenha sido um destino difícil. Foi o que foi possível para ele, segundo o entendimento e o conhecimento que ele tinha na época. E hoje também você está fazendo o que é possível para você, segundo o entendimento que você tem. Hoje, ai, deixa eu falar mais uma Tá. coisa que me veio. Hoje eu escutei, eu mandei para vocês, eu acho, o vídeo, né? Da, que eu vi, né, no Reels, enquanto de uma mãe que fala pro filho, enquanto você cresce, eu também estou crescendo. Então, Uhum. enquanto É meu bem filho cresce, eu também estou crescendo enquanto mãe. E É. enquanto eu cresci enquanto criança, minha mãe e meu pai também cresciam enquanto pai e mãe. Faz mesmo. Daí a gente tira um pouco o julgamento, as idealizações, e a gente entende que atrás de um pai e uma mãe tem um homem e uma mulher com defeitos e qualidades, e que nós também temos defeitos e qualidades. Então, reconhecer que isso é normal nas pessoas, né? Uhum. exatamente. É. E assim, como é necessário essa busca constante, né? Para a gente ir entendendo cada vez mais
como olhar para tudo isso. Assim, eu tenho uma experiência muito interessante, porque eu me aprofundei mesmo nos conhecimentos sistêmicos faz uns 2 anos. E dentro dos conhecimentos sistêmicos se faz um exercício muito bonito em que você imagina o pai e a mãe atrás de você, né? Uhum. E durante 6 meses eu ouvia a mesma frase. Então você imagine o seu pai do seu lado direito e a sua mãe do seu lado esquerdo, né? Todas as pessoas que passavam esse exercício, né, para trazer a força deles, para trazer a bênção e tudo mais, né? Depois, só que eu escutava ao contrário. E 6 meses Hum. depois, a Thais estava comigo Uhum, num evento em eu que lembro. finalmente eu consegui escutar que o pai realmente, eu imaginava ao contrário, né? Eu colocava eles ao contrário. Então, depois Ah, de a pessoa falava correto e eu ouvia e colocava eles ao contrário. Depois de 6 meses é que eu fui ouvir e a minha alma realmente conseguiu colocá-los, cada um seu no seu lugar, lugar. né? Então, assim, é Por isso que é um muito trabalho profundo. constante, né, Ivana? É um trabalho É muito constante e profundo, diário. porque às vezes a gente, racionalmente, a gente acha que a gente está entendendo Uhum. tudo, né? O que a gente está Uhum. fazendo. Mas a gente precisa se aprofundar porque as coisas estão muito registradas na nossa alma, né? No nosso inconsciente. Então, essa busca, ela tem que ser sempre, ela tem que estar sempre acontecendo, né? E da mesma forma de olhar todo esse sistema masculino, né? Quando a gente fala do sistema sistêmico, é o pai e todo o sistema masculino, né? Então, os avós, os tios, Tios. os primos, o irmão, né? No meu caso. E foi um dos exercícios mais lindos que eu fiz, porque eu sempre enxerguei racionalmente todos eles, mas eu não sentia a força deles, né? Então, Uhum. essa que é a diferença. Você sentia a força desse masculino. Para conseguir absorver essas características que são tão importantes, né? Hoje se fala assim, para mim, uma palavra importantíssima que eu acho que do masculino para o feminino, para a gente conseguir viver melhor, a minha palavra hoje é limite. Então, o masculino, ele Uhum. tem os limites muito claros, né? Assim, de ordem, não. Hoje eu não vou fazer, vou deixar para amanhã. Ou, não, eu vou fazer, porque é necessário aqui. Ou eu faço até aqui, falando para o cliente, por exemplo, eu faço até aqui, tá acordado até aqui, essa é o que está acordado, eu faço até aqui. Depois disso a gente conversa novamente. Então, essa coisa do limite, eu acho que é um ponto assim super positivo do masculino, da força do masculino, de uma característica do masculino, e que nós, como mulheres, muitas vezes, por querer fazer, por a característica de querer fazer pelo outro, e às vezes, muitas vezes, de agradar, nessa coisa assim receptiva, a gente vai fazendo, 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 e nós, e fazendo muito pouco para nós, né? E aí a gente sai desse equilíbrio e ultrapassa esses limites externos e internos, né? Porque esses limites, eles precisam tá claros para quem para quem nós estamos convivendo, seja no trabalho ou nos relacionamentos, e para nós mesmos, né? Eu tenho limite. Eu trabalho tanto, depois eu vou parar, eu vou descansar. Eu tenho limite, não, mas eu vou fazer exercício, mas depois eu vou ter alguma coisa mais prazerosa, sei lá, são N coisas, né? É. Eu não sei para vocês aí, qual que é a palavra ou o sentimento do masculino que mais tá forte nesse momento para vocês, assim, como algo importante. Olha, eu vou falar por mim. Eu acho que, para mim, hoje, e aí, assim, resgatando esse masculino, né? Porque, como a Ivana falou, ela imaginava de formas diferentes. A Ivana é minha irmã, a gente vem de, né, a nossa mãe, por questões da vida,
precisou ter atitudes muito masculinas, de decisão, de resolver, de fazer, né? Então a nossa imagem de feminino, a gente cresceu com essa imagem, de que a mulher resolve, a mulher faz, vai lá, não depende, você faz por você, sabe? Esse foi o nosso exemplo. Tá? A gente, pai presente, nosso pai é vivo até hoje e tudo mais. Mas a minha mãe, com essa energia masculina mais exacerbada, enfim, foi resolvendo, foi resolvendo. Então, e aí essa é a minha imagem de masculino e feminino. Isso a gente vai aprendendo depois, com terapia, constelação, né? Pondo a nossa casa interna em ordem e olhando para isso de forma diferente, né? Foi necessário, ainda bem que talvez a minha mãe teve essa atitude, porque daí a família foi para frente, enfim, deu tudo certo. Mas hoje eu olho de forma diferente. Então, para mim, a palavra do masculino é foco. Foco, execução, sabe? Que é o que eu falo que eu preciso trabalhar diariamente em mim, não, foco, porque eu tenho essa energia feminina, abre a caixinha, olha pra todo mundo, faz tudo, chega no final do dia eu tô cansada e parece que eu não fiz nada, sabe? E aí essa é a minha sensação de que eu preciso focar uma coisa de cada vez, que é do masculino, né? Foco. Aqui eu vou focar, aqui eu vou executar, fechou, vou para o outro, vou pro... Então eu preciso no meu dia me organizar para ter esse foco e essa execução. Para não chegar no final do dia eu parecer que eu não fiz nada e eu tô exausta. E eu, o que eu fiz hoje? Né? Então, assim, para mim, essa é a minha palavra hoje de masculino. Foco para poder executar. É um conjunto de coisas, mas se eu for também ter ali como exemplo de vida, né? Ainda mais eu que trabalhei anos com o meu pai, e ali eu tive exemplo de masculino mesmo, né? Até De pela eu ter que profissão, aprender né, a Thaís? voltar pro feminino por conta da profissão e tudo mais. Mas é a responsabilidade, o compromisso, né? Lógico que Uhum, isso demanda coragem, né? Demanda ação, execução, que são outras coisas. Mas é bem isso, eles são objetivos. É essa a minha responsabilidade? É esse meu compromisso? Eu vou e faço. uhum. Eu vou e faço. Porque para um feminino, a gente fala, depois eu vejo, depois eu faço, né? Talvez, tô cansada. Não, é assumir esse compromisso com você e com o teu cliente. Uhum. Porque para vir um resultado, você tem que assumir um compromisso com você, com aquilo que você quer, né? Com seus objetivos, né? Com os seus sonhos, e assumir um compromisso com o cliente. Então, talvez uma palavra aí seria compromisso. E eu falo, foram, né? A Ivana falou sobre limite, eu falei sobre foco, a Thaís falou sobre essa disciplina, né? E esse compromisso. A Carol tá aqui falando sobre também disciplina e persistência. São características masculinas e aqui a gente já consegue perceber se está desequilibrado ou não. Então, se eu estou sem foco, se eu não consigo dar limites, se eu não consigo ter o compromisso, se eu não consigo ter uma persistência, uma consistência nas minhas coisas, nos meus compromissos em si, aqui eu já consigo identificar que talvez a minha energia masculina está de mais ou de menos, né? Então já fica bem claro. E aí eu já trago uma outra questão que é, com isso aqui também, eu já consigo identificar outras coisas. Eu como mulher, como mãe, como filha, né, como esposa, amiga, até nos meus relacionamentos de amizade, de parcerias, eu estou respeitando esse masculino? Eu estou respeitando esse homem? Eu estou dando espaço para esse masculino? Porque assim também, gente, a gente vem, né, a nossa geração aqui, desse masculino que foi muito opressor com o feminino, né? A gente vem desse exemplo. Então, para nós, assim, estar livre, poder estar aqui falando o que a gente quer, o que a gente pensa, isso é muito libertador, né? Não muito tempo atrás, as mulheres não podiam fazer isso. Então, a gente tem uma imagem, foi construída essa imagem para nós também, desse masculino muito ruim, desse masculino opressor, desse masculino que faz mal, né? Não estou dizendo que ainda não tem, tem bastante. Mas a gente também precisa olhar para o masculino que é bom, para o masculino que faz bem, para o homem que, né, que tá ali para complementar.
E aí, assim, estamos respeitando esse masculino ou não? Já estamos atropelando porque a gente resolve, a gente faz, a gente. E daí vai Não que a gente para não faça. competitividade. Exato, exato. Não que a gente não possa fazer, a gente tem capacidade, a gente tem intelecto, é tudo igual nesse sentido de capacidades e competências e tudo mais. Mas eu preciso respeitar. Para ser respeitada, eu também preciso respeitar. E aí, como é que tá isso? Como que vocês identificam isso no ambiente de vocês? E até assim, de trabalho, de relacionamentos, de amizade, relacionamento amoroso, enfim. Como que vocês identificam aí, Thaís, Ivana? Eu ainda acho que tem muita competitividade. Uhum, Não tem uma busca por um equilíbrio e um respeito. Talvez até por inconscientemente o medo de uma uhum. submissão, o medo de algo acontecer, passar por cima. Então, às vezes a mulher ela vai achando que ele está ali só para competir com ela. Gente, claro que existe, sim, mas nós estamos falando qual que seria uma postura, né, sistêmica e para você conseguir o equilíbrio dentro de você e os bons resultados. Como a Bia falou, para você ser respeitada, você também tem que respeitar. Então, falando um ambiente de trabalho, não tem como, né? É altamente competitivo, né? A advocacia em si, né? Esse meio jurídico é um campo masculino, né? Apesar de as mulheres serem aí, já a maioria, a gente ainda vê uma competitividade. Mas eu percebo que tem uma competitividade da mulher para com o homem, sim, mas também da mulher para com a mulher. E é por isso Hum, que talvez ela não encontra ali o equilíbrio, porque ela mesma se prejudica com outras mulheres. Então, quando a mulher buscar essa união entre mulheres, não é para buscar essa união para passar por cima do homem, não. É simplesmente para elas verem as qualidades inerentes dela, do feminino, como a Bia e a Ivana já trouxeram aqui, são inerentes nós, que pode ser levada para um ambiente que é estritamente masculino. masculino. Porque também você se depara com profissionais que olham a mulher com muito respeito. Fala, não, vocês são importantes aqui, vocês são essenciais aqui. Só que nós temos características diferentes. A própria constituição corporal e da mulher é diferente. Né? Então a gente vê também que nós precisamos encontrar o equilíbrio de acordo com a desigualdade de cada um. Né? A mulher, enquanto mãe, né, num ambiente de trabalho, ela precisa ser vista com olhos diferentes. E o homem também precisa olhar isso. Só que ela se vê assim? Não, às vezes não. Porque eu dou conta. O que você ganha querendo dar conta de tudo e todos, né? Se você tem uma constituição diferente, está no momento, se eu for trazer aqui a maternidade em si, né, que todo mundo passa, você precisa reconhecer que você não precisa dar conta de tudo e buscar ferramentas para que isso seja reconhecido no momento, inclusive de vulnerabilidade, em que a mulher se torna mãe e tem que continuar trabalhando. Mas daí não tem essa união, né, entre as mulheres para ver esse ponto, e aí tem mais competitividade. Uhum. Mais competitividade. É claro que a gente vê também o lado bom, vê, né? Mulheres aí assumindo cargos e lideranças maravilhosos, existem resultados esplêndidos dentro da OAB, inclusive, mas isso requer ainda uma mudança de mentalidade e postura de ambas as partes. Mas você vai ficar esperando o outro mudar ou você vai mudar? É. É um trabalho, né, que requer a união de forças e de postura, porque a Bia começou a live falando disso, né? Nós viemos de um homem e uma mulher. Uhum. Então, nós precisamos reconhecer que os dois são fundamentais para a vida fluir. É claro que existem funções, né, ou talvez tarefas que demandam uma força masculina maior. Estou falando aqui mais a nível da minha profissão, que não requer uma força brutal, né, maior. Ali são homens e mulheres, inclusive, né, buscando a igualdade na medida da desigualdade de cada Não, um, não é mesmo? com Tem uma linha certeza. tênue aí, então tem que buscar esse equilíbrio.
Equilíbrio na diversidade, né? Nós somos Exatamente. diversos, cada um tem uma, cada um em si, né? E eu acho assim, eu fiquei pensando na hora que você estava falando, Thaís, a respeito disso, né? Lembrando um pouco da minha trajetória na arquitetura, e a gente vê dentro da arquitetura também, né? Atualmente tem muita mulher dentro da arquitetura. Quando eu comecei, que faz um tempinho, tinham muito mais homens, assim, em comparação a hoje. É, mas assim, havia uma diferença que eu acho que acaba acontecendo dos homens irem muito mais para os projetos arquitetônicos, que são os projetos maiores, e as mulheres ficarem mais com os projetos de interiores, né, nesse sentido. Tem uma tendência natural, sim, um é mais racional, o outro envolve muito mais um relacionamento muito mais próximo com o cliente. Então, Uhum. são diferenças de relacionamento com o cliente. Um é mais formal, o outro é mais empático, precisa dessa aproximação. Mas, no meu entendimento, também existia, né? Não espero que hoje isso esteja sendo dissipado, um pouco de preconceito com relação a mulher estar fazendo projetos de gabarito maior, vamos falar assim. A gente vê na história da arquitetura grandes arquitetos, né, ali do passado, mas sempre tinham muitas arquitetas juntas, né? Elas não apareciam no nome do escritório, elas não apareciam como coautoras. Então, assim, isso foi muito relegado durante a história, mesmo uma história recente. Mas eu acho que tem uma questão que é com relação à obra também, né? A execução lá, você estar na obra, a obra ela é 90% composta por homens, né? Que estão lá trabalhando, do pedreiro, do gesseiro ao, né? Desde os engenheiros também, a grande maioria são homens. Então, estar nesse meio masculino, ele é intimidador, né? No Uhum. Uhum. sentido de você estar lá e você vai ter que se posicionar de uma forma. Aí que eu acho que está uma das grandes questões, né? Se você se posiciona como mulher, se você estiver num ambiente muito masculino, e se você se colocar na mesma forma como um homem, vai ter um embate, né? Vai ter uma coisa assim. Agora, se você estiver nesse lugar e se colocar mais com as suas características de conversar, de tentar chegar numa solução, de olhar o todo, de não levantar a voz, assim, no sentido de gritar ou querer impor uma solução. Então, eu acho que essa característica feminina, quando ela é reconhecida por esse meio, ela é muito bem-vinda. Então, assim, eu tenho um caso muito, muito particular de um mestre de obras, né? Eu fiz muitos projetos de edifícios, então eu trabalhei muito próximo com ele. E ele trazia isso, ele falou assim, nossa, Ivana, na hora que você chegou aqui a primeira vez, ai, tem que lidar com uma arquiteta, né? E, e eu fui sempre muito, eu queria muito aprender com ele, porque ele sabia muito, né? Eu começando ali na carreira, ele sabia muito, ele me ajudou muito. Então foi se criando uma relação de confiança. Então eu não cheguei impondo, né? Uhum. Até porque naquele momento eu estava começando, eu queria muito era aprender. Então eu cheguei numa postura, não, eu quero saber a tua opinião. Tu acha que fica melhor assim? Para executar, Mas, qual que é a Ivana, forma? ó o respeito que você também teve com ele. Qual é a tua opinião, né? Para executar, essa é a forma melhor para executar? Isso que eu pensei em projeto, mas para executar realmente vai funcionar? Ou Uhum. não, né? Ou a gente acha uma solução melhor. Então aí ele se abriu e ele vinha quando chegava alguma coisa. Não, mas tem uma solução melhor, tem uma forma mais fácil de executar, talvez custe menos. E aí o aprendizado ele foi acontecendo. Então essa postura, a gente entender que a nossa postura, a gente tem enormes vantagens, né? E aí vem um resgate de valorizar o feminino, né? Porque assim, parece que no meio de trabalho você tem que agir daquela forma, né? Não pode ser outra. Será? Será que a gente justamente não tem que trazer essas características mais empáticas, Será? mais
assim, né, de abraçar a todos, de respeitar quem está do outro lado, de estar aberto a escutar o que o outro está falando, né? Realmente escutar, né? Não É fazer que está usar a favor, escutando. né, Ivana? Usar essas características A singulares a seu nosso favor, favor, né? não como algo que Como nos uma arma. como uma arma ou algo que tire a nossa força ou a Também. nossa inteligência ou a nossa capacidade de executar aquilo. Na verdade, é uma característica. E isso vai muito da gente, né? De se colocar dessa forma. Entender primeiro, né? A gente É. realmente reconhecer que isso é positivo. Então, começa Uhum, por aí, né? uhum, Reconhecer que isso é extremamente positivo. É o nosso ouro, né? A gente tem ouro nas mãos e a gente tem que primeiro mostrar que isso é importante, né? Que existe uma outra forma de se colocar no meio, no trabalho, por exemplo, com essas características, sem demonstrar, talvez, ai, não sei. Não é que eu não sei, eu quero aprender, né? Eu uhum. quero escutar o que você tem a dizer, ver se isso faz sentido para mim ou não, né? Sim. Então, é Você uma outra trouxe. forma, mas começa pela gente, né? Para a gente ressignificando tudo isso, né? Que realmente a gente tem um histórico de que o importante é bater de frente, né? Que é A aquela luta, coisa mais a a luta. luta, Luta ou a fuga? É. guerra. Não, Uhum. gente, chega de guerra, chega de luta, chega disso. Vamos, União de vamos, forças, né? não União vamos de fazer isso, forças né? Vamos em de frente, é, né? Vamos Uhum. juntar essas forças, né? Não. união de forças, capacidades e tudo mais. E você usou uma palavra que vem bem do pai, né? Na sua fala você falou assim, confiança. A segurança É. vem da mãe, a confiança vem do pai. Então, olha só, nessa relação que começou a ser formada entre você e essa pessoa no seu ambiente de trabalho, ela foi pautada em respeito e confiança. Por isso que deu certo. É. Então, qual é a base das relações, né, como um todo que você está formando? Não é mesmo? Uhum. Onde elas estão pautadas? Onde elas estão embasadas? Na insegurança, no medo, na confiança, No no embate, né? posicionamento? É Exato, exatamente. muito legal isso, porque aí já consegue identificar também, né? A história desse equilíbrio dessas energias, Uhum. né? Como vocês falaram, eu estou indo feminina, a minha essência é feminina, nós como mulheres. O ambiente de trabalho, o ambiente profissional exige uma energia um pouco mais masculina, de foco, de execução, com certeza. Mas não por isso eu vou eliminar a minha energia feminina. Não, agora eu não sou mais feminina. Não, trazer, como elas falaram, né? Juntar forças, agregar Uhum. uma energia a outra e juntando. E assim, já trazendo para o ambiente até familiar, de relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, esse respeito e essa segurança, essa coisa de precisa ser executado também, sabe? Qual é Uhum. o meu posicionamento dentro de casa? Se eu venho com essa energia muito masculina, cadê o homem dentro de casa? Cadê o pai dos filhos? Eu estou dando espaço para ele ser pai, ou eu vou fazendo tudo? Ou a opinião dele não importa muito aqui dentro? Ah, mas quem é ele? Então, assim, também, daí assim, gente, não é fácil, é dia a dia, a Thaís falou, é no dia a dia, e começa pela gente. Se eu for ficar esperando o outro, o meu amigo, o meu chefe, o meu esposo, o meu companheiro mudar, vai demorar muito mais, vai ser muito mais difícil. Eu preciso começar por mim. Talvez eu mudando as minhas atitudes, eu dou espaço para o outro também mudar. Então, a gente pensar muito nisso, assim, não ficar esperando o outro. Ah, porque eu tô certo, ele tá errado. Todos estamos certos, todos estamos errados e eu preciso olhar para o O meu. que, O onde meu você eu quer consigo chegar, né? resolver. Onde Exato. você quer chegar e qual é a ação que você tem que fazer para isso? Você quer É. melhorar, né? Precisa ser Uhum. reestruturado algo, o que eu preciso fazer? E daí eu também vou para aquela, se é você que está assistindo a live, se isso de certa forma tocou, faz você a sua Faz parte. Não tem parte. como, né, Bia? Acho que toda live a gente fala isso e eu vou voltar a falar. Algo que você faz, de certa forma, repercute, reverbera no seu sistema, nas relações, Como um na sua todo. família ali, como Uhum. um todo.
Com Então, quando certeza. alguém escolhe, né, fazer movimentos, vem todo um sistema atrás de você, sem você saber, mas uma força do seu sistema para te ajudar nisso. Mas quando você não quer, também vem todo um sistema te puxando para aquela Chando. repetição. O É. que você escolhe? Não é mesmo? Ô, Exato, Bia, porque deixa tá... eu fazer uma pergunta agora também. Faça, faça. Eu vou para as duas, né? Lógico. Mas quais são as pazes que eu tenho que fazer com o masculino? De que forma que é isso? Me explica, como que eu encontro essa paz? Olha, eu, assim, essa pergunta eu acho ela muito, muito, muito importante, muito significativa, porque a paz começa dentro da gente, tá? A paz começa dentro da gente. Ah, eu quero ter paz no meu lar, eu quero ter paz no meu trabalho, eu quero ter paz na minha vida. Eu tenho que começar por mim. Então, Uhum. se tá confuso, se tá difícil essa relação com o masculino, é porque o masculino dentro de mim está sendo desrespeitado. Então, Uhum. assim, começa a olhar para o teu pai, começa a olhar para essa relação de pai e filho. Como eu olho para o meu pai, eu olho com dó, eu olho com desrespeito, eu olho querendo mais. Então, assim, começa ali, no pequenininho, lá atrás. Por quê? Quando eu olho para dentro de mim, eu resolvo a minha paz. E aí o externo não consegue tirar a minha paz. Entende? Eu resolvo as coisas com paz. E aí, já assim, para facilitar, eu falo que aquelas palavras que a gente falou, no meu caso eu falei foco e execução, começa por aí. Eu olho para o meu pai como uma pessoa que era focada, que executava, ou não? Me falaram, ou eu vi. Não, meu pai não era de execução. Meu pai ficava lá esperando a vida passar. Eu não sei. Comece a olhar. Eu falo que essa é uma das coisas, para começar mesmo, para ficar mais fácil, mais prático, é olhar para aquilo que talvez te incomodava no teu pai, ou que te incomoda em você. Eu não tenho muito foco, né? Eu preciso de mais foco, de mais execução. Então, talvez essa é uma característica do meu pai, do meu masculino, que eu preciso trabalhar em mim. Então, eu falo que é aqui. É primeiro aqui a minha paz, para que o externo não atrapalhe a minha paz, não tire a minha paz. Olha, Ô, para Bia, mim, pode você vê falar. como é interessante, né? Porque eu e a Ana Beatriz temos o mesmo pai. Pai. Com 12 anos de diferença, mas é o mesmo pai. Aham, exato. Ou não, né? Não, Que a pessoa nunca mais exato. não é a mesma, né? Nem o pai, nem aquele momento da minha infância, nem aquele, né? Nem de cada um de nós, é independente, né? É muito particular e é a forma como eu vejo também, né? Como cada um Exato. experiencia, Uhum, como cada um sente o que viveu, né? Porque podem ser irmãos gêmeos, terem percepções completamente diferentes do que aconteceu, um fato, alguma coisa assim, né? uhum, E para mim, você vê que interessante, né? Para mim, a minha, eu acho que realmente essa questão da paz começa internamente. Então, a paz que eu tenho que fazer com o meu, com o meu masculino ali é a questão que eu já falei um pouco antes do limite. E agora tem a ver com dizer o que eu quero e o que eu não quero, né? Então, deixar claro. uhum. E aí eu tenho que deixar claro para mim mesma, né? Primeiro, o que que eu quero, o que que eu não quero, né? Então essa clareza de estar claro o que eu quero e o que eu não quero, esse para mim fazer as pazes com isso, assim. Então acho que nesse momento hoje Porque também muda, né, gente? muda, Também muda muda. muito, Depende muda do que você está muito. passando. Depende É. exatamente aquele momento, o que que eu preciso, porque a gente sabe muito isso, né? Eu acho que a gente até conversou um pouco sobre essa, talvez que isso realmente seja uma característica do masculino, essa assertividade, essa convergência, esse saber o que quer, porque o universo entende, né? Então, se eu fico, ai, não sei se eu quero cappuccino ou moca, né? Não tô falando assim bem simples, mas assim das questões da vida, né? Uhum.
Se eu não deixo claro o que que eu quero, e se eu realmente, eu mesma não tenho claro o que que eu quero, será que o universo está entendendo o que eu quero, né? Uhum. Ou ele tá ficando confuso Daí aí? fica assim, né? Daí fica Então, é assim. É. deixar muito claro o que eu quero. É claro que isso eu posso mudar amanhã, se eu quiser, mas hoje eu tenho que ter claro o que eu quero, né? Então, essa é minhas pazes com o masculino nesse momento. Que bacana, né? De acordo com o que a Bia falou, até, né, no foco, então vê bem, a Bia falou, não tive essa referência, então eu tenho que trabalhar isso em mim. Ok, né? Então, daí é ter aquele olhar de que eu não sou assim por sua culpa. Não é Uhum. aí. Porque enquanto ela ficar lá, né? Ai, por causa de você eu não tenho foco, por causa. Daí ainda tá na ferida, na criança, em algum contexto. Então, assim, eu sei que eu não tenho. Como eu vou desenvolver? Em quem eu vou me espelhar? Uhum. Porque nosso pai, nossa mãe, assim como nós, não tem só qualidades, tem os defeitos, tem aquilo que não tem. Mas eu tenho que ter alguém como referência, né? Porque senão você só fica olhando para aquilo que não tem. Na E daí escassez. você não reconhece. Exatamente, né? Só para as falhas, só para aquilo que É. não deu, só para aquilo Que que faltou, falta. É. enfim. Então é o reconhecer o que tem e aquilo que não tem, tá tudo certo. Você me ensinou que que não ter isso é ruim, então eu vou buscar em quem tem. Uhum. Desenvolver essas habilidades, porque nós temos a total capacidade de desenvolver outras habilidades, né? Então, Sim. isso faz parte do desenvolvimento, né? A gente desenvolver habilidades que, a princípio, não são tão naturais, mas a gente tem toda a capacidade de desenvolver É. outras habilidades, né? Muito bom. E lá se foi uma hora. Oh, Exatamente. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algo a acrescentar. Então, a Vina falou isso. quando melhoramos, todos à nossa volta também melhoram. Gente, isso é nítido, tá? A gente acha que não, a gente talvez demore, talvez é no dia seguinte, mas o olhar para si envolve todo mundo, tá? Por quê? Porque às vezes eu tô fora do meu lugar, eu tô fazendo coisas que não era para eu fazer, eu tô fazendo demais, eu não tô dando espaço para o outro fazer. Então, no momento que eu dou espaço, ele começa a fazer coisas desse tipo. É no simples, mas tem que começar na gente. Tem que começar em cada um de nós. Gratidão Com também, certeza. Carol. Obrigada, Carol. E olha só que a gente está até combinando todas. Bia, eu vi um pedaço da sua blusa, olha só. Só para mostrar que nós estamos tudo de duas cores hoje. Verdade. Tudo alinhado, Ai, nada combinado. exato. Nada é por acaso, para saber. Mas é Mas, Ai, né, nessa busca pelas duas partes, né? exatamente. Dentro da gente. Mas eu. Gratidão, gratidão. Maravilhosas. Mulheres Obrigada. obrigada. lindas, incríveis, Bia e Ivana, muito obrigada, né, pelo partilhar. Foi mais um momento incrível aqui. Eu falo, a gente fala tanto, e no que a gente fala e no que a gente escuta elas, outras coisas a gente vai tomando consciência, sabe? Então é se abrir mesmo para essa busca de crescer como ser humano, né? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada E a a gente vem aqui o mês vocês. que vem. O mês que vem já é semana que vem, Que não sei. vem. Esse é o nossa. Se dispomos a isso, né? Todo mês trazer O um tema. objetivo. E aí a gente vem, nem que seja uma. É, Sim, Mas sim. a gente vai sempre agregar que todas as quatro estejam aqui nesse nosso propósito de transbordar e transbordar um pouco do que a gente aprendeu, do que a gente, né, transformou, para que toque em outras pessoas também. Porque foi assim que a gente foi fazendo também, né? Então a É, gente vai recebendo, a gente vai passando, né? Esse com é certeza. o objetivo. Eu Mas agradeço a obrigada, mulheres. vocês. Agradeço mesmo e
Foi tão bom que passou tão rápido, Exato. mas e mês que vem a gente está aqui. Obrigada de novo. Obrigada a alguém. Se alguém tiver mais alguma pergunta, mais alguma coisa, estaremos aí à Exato. disposição, E a disponíveis gente para responder. vai deixar essa live gravada para quem Uhum. nos acompanhou até agora, ao vivo e gravado. Muito obrigada, é sempre Obrigada. maravilhoso ter vocês aqui. Vamos honrar, né, o masculino e o feminino que habita em nós, cuidando bem deles, não é mesmo? Uhum. Gente, Beijo, um beijo grande. Amém, Beijo. amém, amém. Até E a até a próxima. até a próxima. próxima. Beijo. Beijo. Beijo.